A paz do Senhor aos amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo, transmitir uma mensagem aqui no canal do nosso amado pastor Gilmar. Que você possa curtir, comentar, compartilhar e que mais vidas possam ser edificadas pela mensagem do Senhor. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Queremos cumprimentar mais uma vez os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade que Deus nos concede, estaremos falando um pouco da palavra de Deus. Antes aqui vai meu abraço ao nosso público que nos ouve, que nos vê, e aonde este vídeo chegar, que o seu lar possa ser abençoado, a sua família possa ser abençoada, independentemente do período em que nós estamos vivendo. Deus tem bênçãos para a sua vida, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem vitória para o seu coração. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 20 ao 23. Êxodo, capítulo 5, versículo de número 20 ao 23. Leiamos a palavra de Deus. Você que possui o exemplar da Bíblia Sagrada, abra-o e vamos juntos ser alimentados neste dia. Êxodo 5, versículo 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. E encontraram o título de Os Israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e a Arão que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Amém. Estamos diante de um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Quando nós olhamos a história de Moisés, um ícone veterotestamentário, um homem no qual Jesus se referiu a ele, no capítulo 11 de Hebreus ele está inscrito na galeria dos heróis da fé. Um homem de fibra, um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo, legislador, profeta, que guiou o povo de Deus pelo deserto 40 anos. Mas nós devemos olhar para Moisés também como o ser humano, como o homem que Deus chamou e que enfrentou muitas dificuldades. E ao chamar Moisés, Deus dirigiu para ele palavras, promessas de tirar aquele povo e levar para a terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, quando Moisés recebe esta mensagem de Deus para ir a Faraó, e quando ele diz a Faraó que Deus lhe havia enviado para que ele libertasse o povo do jugo, para que adorasse a Deus. Desde que Moisés entrou à presença de Faraó, o cenário mudou e grandes provações e tribulações o
povo no Egito começou a experimentar. E não é diferente com as nossas vidas. Quando Deus ele tem uma promessa, ele tem um projeto de vida para as nossas vidas. E quando nós, simples homens, servos do Senhor, temos ciência disso e nos colocamos na disposição de Deus, na vontade de Deus, o inimigo ele começa a se levantar de uma forma tremenda. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que estava com Moisés, ele está contigo. O mesmo Deus que sustentou Moisés no deserto, ele vai te sustentar. O mesmo Deus que operou milagres através de Moisés vai operar na tua vida. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés e o seu povo, ele vai abrir as portas e ele vai abençoar para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E quando Faraó recebe aquela mensagem, com o seu coração endurecido, ele começa a colocar mais cargas na vida do povo hebreu, que já não era fácil. E o povo começa a reclamar a Moisés: olha, Moisés, desde que você entrou a Faraó, nós fomos atribulados de tal forma. Nós estamos sofrendo, Moisés. Não vá mais a Faraó. Quando Deus chama os seus servos, quando Deus chama os seus escolhidos, quando Deus te chama para uma obra, prepare-se. Prepare-se para as dificuldades. Prepare-se para os problemas. Amados irmãos, nós estamos acostumados muitas das vezes a viver só na bonança, na vida de bênçãos, sem preocupações. Mas o verdadeiro chamado, ele inclui lutas, perseguições, frustrações, tristezas, lágrimas, choro. Mas Deus é contigo, aleluia. Não desista, não pare, vai adiante. Moisés, ele indaga a Deus. No versículo 22, por que me enviaste? Tinha tantos outros, Senhor. Por que eu? Deus é soberano. E se Deus escolheu, ele capacita e ele estará conosco, nos dando sempre a vitória. Aleluia. Receba esta palavra neste dia. Eu não sei qual situação, amado irmão, amada serva do Senhor que me ouve, você está passando neste momento. Mas Deus nunca irá te desamparar. Deus está ao seu lado. Deus está contigo. Aleluia. As provações, as lutas, dificuldade são claros sinais que Deus está a governar o barco da tua vida. Talvez você esteja igual a Moisés, perguntando a Deus: por que, Senhor? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? Aleluia, é normal. Nós somos pó, irmãos. Nós somos caco entre os barros. Mas em nós ainda habita o Espírito Santo de Deus. E Ele está contigo. E Ele está comigo. E o Jordão nós iremos atravessar. E do outro lado nós iremos cantar. Oh, aleluia, o hino da vitória. Oh, receba nesta noite sustento para a tua vida. Receba nesta noite o ânimo, o renovo. Aleluia! Através da palavra de Deus, que nos consola, que nos exorta, que nos edifica. Continue. Vá em frente. Deus é por ti. Deus é contigo. Aleluia. Vamos observar que lutas e provas são coisas que fazem parte da vida cristã. Amados irmãos, Deus, Ele quer muitas das vezes aprimorar o nosso caráter cristão através das lutas e dificuldades que nos sobrevêm. Deus, Ele quer nos ensinar a termos paciência.
Talvez para Moisés seria simples. Talvez para Moisés, com os sinais que Deus lhe havia mostrado, ele ia chegar a Faraó, ia pedir para libertar o povo. Faraó iria, na primeira vez que ele chegou a ele, iria dar a palavra de liberdade ao povo. Mas não é bem assim. Não foi bem assim como Moisés. Os planos do homem são os planos de Deus, são maiores. Aleluias. Deus estava forjando, Deus estava treinando um povo, Deus estava experimentando um povo para que lá na frente ele pudesse contemplar a grandeza de Deus. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que liberta, que sara, que opera coisas extraordinárias na vida do seu povo. Em meio às dificuldades e os problemas que surgem em nossas vidas, o cristão deve desenvolver 4 atitudes que irá lhe ajudar a atravessar as agruras da vida. Número 1, confiar em Deus, confiar que Deus fará o melhor por nós. Deus sempre tem o melhor para o seu povo. Deus sempre tem o melhor para os seus escolhidos. Aleluia. Então, meus irmãos, confie em Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para o teu ministério. Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para a tua vida profissional. Deus tem o melhor para nós. Confie que Deus tem o melhor para ti. Número 2, buscar meios de honrar a Deus em nossa presente situação. Quantas das vezes passamos por provações e muitas das vezes desagradamos a Deus, a fé esmorece, não oramos mais, não meditamos mais na palavra. Poxa, meu amigo, não faça isso. Você está passando lutas, se você está passando dias difíceis de tribulação, eu peço a você, redobre a oração. Leia mais a palavra. Aleluia. Honre a Deus na sua prova. Honre a Deus no seu estado. E depois você vai me contar que a vitória foi grande. Aleluia. Número 3, lembrar que Deus não nos abandonará. É uma qualidade na vida de Moisés que ele sempre recorria a Deus. E isso não deve estar ausente em nossas vidas. Em todas as circunstâncias, principalmente nas mais difíceis, nós devemos recorrer ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Por quê? Porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Por quê? Porque Deus, ele prometeu na sua palavra, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus não nos abandona. Ele está conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Então que você possa nunca se esquecer dessas 4 atitudes indispensáveis na vida dos homens, na vida de todos o povo de Deus. O crente passa por muitas tribulações. Nós vamos observar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 22, Atos capítulo 14, versículo de número 22, que diz assim a palavra de Deus: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Neste mundo nós teremos aflições. Neste mundo nós teremos lutas, mas a palavra de Deus nos diz neste dia
Não perca o ânimo. A derrota do crente, a derrota do ser humano é quando ele desanima, é quando ele entrega os pontos, é quando ele diz, agora chega. Aleluia. Mas Deus diz para você, anima-te, esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudo. Oh glória ao nome do Senhor. Deus quer que você se anime neste momento. Mas como, irmão Tiago, quantas doenças, quantas enfermidades, quantas lutas, não importa, meu irmão, anima-te, anima-te, anima-te neste dia. Aleluia, glória ao nome do Senhor, a vitória é tua, em nome de Jesus. No mundo temos aflições, como está escrito em João capítulo 16, versículo de número 33. Palavras de Jesus, aleluia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu porque Ele não deixou as frustrações tomar a rédea da sua vida, não. Ele teve bom ânimo. O Espírito Santo, ele produz ânimo na vida do crente. O Espírito Santo produz ânimo na vida. Quantos estão aí atravessando grandes aflições? Mas o Espírito Santo está contigo, te segurando a tua mão, dizendo que você é servo, você é crente. Você é o homem, a mulher da palavra. Aleluia, Deus te enviou ao mundo. Aleluia, para conquistar vidas aos pés do Senhor. Aleluia, deixa, aleluia, como uma laranja, quando ela é espremida e ali sai o suco, aleluia, tão delicioso. Deixa o Senhor, deixa as provações muitas vezes nos apertar, para que de nós saia coisa maravilhosa, coisa que agrada ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Fomos ordenados a passar por tribulação. Crente que não passa por tribulação é um verdadeiro milagre, porque é muito difícil, não existe. Todos nós passamos por tribulações. E quando nós estivermos neste corpo, quando nós estivermos nesta terra, nós iremos experimentar dias difíceis. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 3, diz dessa forma: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Fomos ordenados a muitas vezes passar por tribulações, angústias. Fomos ordenados a passar por isso. Deus tem um propósito nas dificuldades. Deus tem uns propósitos nos dias difíceis que nós atravessamos. Quais são esses propósitos? Para nos moldar. Aleluia. As provas de dificuldade fazem parte do viver cristão. Então, muitas das vezes os problemas que nós atravessamos nem sempre são pecados, nem sempre são ocasionados pelo pecado, mas muitas das vezes são adversidades que surgem em torno de nós para forjar em nós um caráter de vencedor na presença do Senhor. Então, os problemas, ele constrói o nosso caráter. Lá na carta de São Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2 ao 4, diz dessa forma: tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se... perdoe, irmãos, aqui é Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Aleluia. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Provas e tribulações são para aperfeiçoar o crente, para afirmar o crente,
para que ele seja completo. Deus quer que nós sejamos completos. E as tribulações, as dificuldades, eles vêm nos ensinar dessa forma. As provações e dificuldades nos ensinam a ser perseverantes, fiéis, dedicados na presença do Senhor. Está lá em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 3 ao 5. Romanos 5, versículo 3 ao 5 diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Tribulações produz paciente. Precisamos ter paciência, precisamos esperar com paciência no Senhor, aleluia, porque toda honra e toda glória, ela pertence ao nosso Deus, aleluia. As tribulações também produzem uma coisa muito importante na vida do crente, é a sensibilidade em relação aos nossos irmãos. Como que eu vou saber consolar um irmão, consolar alguém, um ente querido, se eu ainda não passei por aquilo? Então é muitas das vezes bom experimentarmos em nós mesmos dificuldades para nós termos misericórdia, compaixão daqueles que estão ao nosso lado. Aleluia. Está em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3 ao 7. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o seremos também da consolação. Você neste dia já consolou alguém? Já ofereceu o seu ombro amigo? Já ofereceu o seu ouvido? Aleluia. Quantas das vezes pessoas chegam até nós querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir um consolo, querendo ouvir uma ajuda, que Deus te use como instrumento para consolo. Nunca se precisou tanto, amados, de palavras consoladoras, de palavras de conforto, de palavras de ânimo, de palavras, aleluia, que produz alegria nos corações. Deixa Deus te usar, aleluia, neste momento em que os noticiários só passam tragédias, que possamos ser instrumento de Deus para consolar vidas, para levantar vidas das trevas e trazer para o reino da sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Vamos estar orando neste momento. Apresente seu pedido de oração. Vamos apresentar ao Deus que tudo pode. Ao Deus que está ao nosso favor. Ao Deus que ouve o nosso clamor. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais esta mensagem, por mais esta palavra, por esta vida que vai ouvir, Senhor. Senhor, que ela venha receber a tua visita, o teu toque. Toca, Senhor. Visita os leitos, as CTIs, as UTIs. Cura, abençoa. Restaura a alegria do teu povo. Restaura a nossa alegria, Senhor. Continue abençoando a todos que irão, Senhor, assistir este canal. Teu amado pastor irmão Gilmar.
Senhor, visita teu servo, abençoando também toda a família. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.